Jesus a todos. Eu desejo que você tenha um dia abençoado e cheio da graça de Deus. Hoje estou aqui para compartilhar uma palavra com vocês, baseada no livro de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, hoje o título da mensagem é Como o cristão deve viver. Ou seja, e essa palavra é muito clara, ela fala que Cristo ele morreu por todos, mas aqueles que vivem por ele não vivam mais para si, mas por aquele que morreu e ressuscitou. Ou seja, o cristão hoje ele não vive mais pelas vontades carnais, pelos seus próprios desejos, mas ele vive mediante o Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, os cristãos devem viver em Cristo. Em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia fala o seguinte: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, uma pessoa que ela aceita Jesus, que o Espírito Santo de Deus está sobre a vida dela, ela é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo que ela era antes, ela deixou para trás assim que aceitou Jesus. Então ela passa a viver em Cristo, ser uma nova pessoa em meio às suas atitudes, em meio a tudo que ela faz da vida dela. E, em primeiro lugar, a Bíblia fala o seguinte: os pecados dos cristãos foram lavados e perdoados pelo sangue de Cristo. Em Apocalipse 1,5, a Bíblia é muito clara. E a parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A Bíblia também diz que Jesus ele lavou os nossos pecados por meio do sangue que foi derramado na cruz. Mas não somente os nossos pecados ele levou sobre si, mas também as nossas doenças e enfermidades. Então é importante você estar consciente de que quando Cristo morreu ali naquela cruz por você, ele levou todos os seus pecados que você cometeu e que você iria cometer no futuro e levou todas as suas enfermidades. Segundo lugar, Cristo compartilha a sua vida nos cristãos mediante a limpeza e a renovação. Ou seja, a pessoa ela vive em Cristo, ela é uma nova criatura e mediante a essa nova criatura, Cristo compartilha conosco a vida dele. Em Colossenses 1,27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais sejam as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, quando uma pessoa ainda não aceitou Jesus, ela não tem a plena esperança que os cristãos passam a ter a partir do momento que Jesus entra na nossa vida. Então, a esperança da nossa vida, a mais profunda esperança que vive dentro do nosso ser é Cristo vivendo em nós. Então, a esperança que hoje temos é mediante a quando Cristo entrou na nossa vida. Em terceiro lugar, os que estão em Cristo são filhos de Deus. Eles vivem em Cristo e são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus e fortalecidos para enfrentar os desafios diários. Em João 16,13, Jesus ele faz a promessa do Espírito Santo. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. Ou seja, quando Jesus estava aqui na terra, ele estava subindo para o Pai, ele falou: olha, eu vou subir, mas eu vou mandar para vocês o outro Consolador, eu vou mandar para vocês o Espírito, porque ele vai consolar vocês, ele vai guiar vocês no dia a dia, ele vai ajudar vocês a enfrentar as dificuldades da vida. E a partir de quando nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos filhos de Deus. Em quarto lugar, fora de Cristo estamos, sem esperança e sem Deus no mundo. De fato, se ainda não aceitamos Jesus e se Jesus ainda não passou a estar na nossa vida, estamos perdidos sem Deus no mundo. Em Efésios 2,12, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Como eu disse anteriormente, a esperança do cristão é Cristo habitando dentro de cada um. Então, a pessoa que ainda não aceitou Jesus, ela não tem esperança.
esperança, porque essa esperança é Cristo habitando. Então, a partir do momento que nós cremos em Jesus, ele passa a habitar dentro de nós e, principalmente, começa a surgir a esperança. Em segundo lugar, os cristãos devem viver como Cristo. Em 1 Pedro 2,21, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O apóstolo Pedro falou o seguinte: olha, vocês foram chamados com um propósito. O propósito é vocês serem parecidos com Cristo, é vocês seguirem o exemplo que Cristo deixou para vocês. Então esse é o propósito de todo cristão. E em primeiro lugar, o cristão segue o modelo de Cristo em seu modo de pensar, falar e agir. Em Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, o cristão ele foi criado com um propósito, ser parecido com Cristo. Só que quando uma pessoa aceita Jesus, Deus dá muitos dons, Deus dá um dom particular para cada um. Então, aqui a Bíblia fala, vocês corram, esqueçam o embaraço, deixem o pecado de lado e corram com paciência a carreira que vocês está proposta, com o chamado que Deus liberou no coração de vocês. Então é importante nós corrermos e alcançar mediante a capacidade que Deus irá dar a cada um e viver o chamado que Deus nos entregou, pelo meio do sacrifício de Jesus. Em segundo lugar, ele segue a bondade de Cristo, compaixão, amor e santidade, prática diária de leitura à palavra. Em 1 Coríntios 4:11, até esta presente hora sofremos fome, sede e estamos nus, e recebemos bofetada, e não temos pousada certa. O apóstolo Paulo compartilhou um pouco do sofrimento dele por causa do amor ao Evangelho. O cristão, ele sofre por amor ao Evangelho, muitas vezes é zombado, é criticado, fala você não pode fazer isso porque você é cristão e tal. Só que o apóstolo Paulo, ele falou, ele tem alegria quando ele sofria. Ele tem alegria por quê? Porque ele sabia que Deus um dia iria recompensar ele. Então, se você sofre, meu querido, se você é zombado por ser cristão, não deixe a sua fé não, mas ao contrário, entregue a vida dessas pessoas para Deus, porque um dia cada um vai estar perante Deus e ore por eles, porque Jesus disse, orem pelos seus inimigos, porque um dia cada um vai dar conta de Deus pelo que fez. Em terceiro lugar, o cristão deve ser a semelhança mais próxima de Cristo. Em 2 Timóteo 2,19, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ou seja, Deus ele fala assim, todo aquele que invocar o nome de Jesus, que invocar o nome do meu filho, esse aparta-se, esse se afasta da iniquidade. Então é importante nós fazermos isso, porque aí o pecado não vai estar perto, porque quando nós entramos no santuário de Deus, o pecado não entra. Quando nós estamos na presença de Deus, ele apaga tudo que nós fizemos de errado. Em terceiro lugar, os cristãos devem viver para Cristo. Em 2 Coríntios 12:10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Ou seja, o apóstolo Paulo falou, olha, eu sinto alegria, porque eu sei que quando eu estiver fraco, eu serei forte, porque é ali que o poder de Cristo vai habitar sobre a minha vida. E é no pior momento da sua vida que o poder de Cristo vai se manifestar sobre a sua vida, porque é ali que ele vai te fazer forte a cada dia. Em primeiro lugar, um dos retratos do cristão é ser um soldado de Cristo. Em 2 Timóteo 2:3-4, o apóstolo Paulo fala o seguinte para os irmãos da fé. Sofre, pois, comigo as aflições de um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que os alistou para a guerra. Ou seja, um soldado, ele defende a sua nação, ele defende aquilo que ele está lutando. É a mesma coisa os cristãos, eles vão defender a fé, eles vão fazer de tudo por amor a Cristo, porque eles sabem que aquele que o alistou, que aquele que os chamou está sobre todas as coisas. E então os embaraços dessa vida, todas as adversidades não vai atrapalhar, porque eles têm a plena convicção que Deus está cuidando de tudo.
Em segundo lugar, um bom soldado de Cristo, ou cristão, deve estar pronto para servir, sofrer e se santificar. Cristo deu a sua vida por nós, ele morreu por nós para não sermos mais escravos do pecado e de Satanás. Em Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso homem velho se foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servirmos mais o pecado. Ou seja, Cristo, ele veio para nós não sermos mais escravos do pecado, não sermos mais escravos do diabo, porque o diabo ele só veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus ele veio para nos dar uma vida, e uma vida cheia de abundância, e uma vida feliz. Porque o diabo quer te ver triste, o diabo quer te ver desamparado, mas Deus nunca vai te desamparar. Então é importante você saber que a partir de quando você aceitar Jesus, Jesus vai começar a encher a sua vida de alegria. Porque ali você não fará mais coisa, você vai querer se afastar do pecado, porque Jesus vai estar governando a sua vida. Em quarto e último lugar, os cristãos devem viver com Cristo. Jesus falou que estaria conosco para sempre. E em 1 Tessalonicenses 4,17, diz o seguinte: depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, essa é uma promessa que o apóstolo Paulo falou, olha, ele vai voltar, então nós viveremos com ele. Então é importante você viver na presença de Deus nessa terra, tendo a garantia que um dia você vai estar face a face com o seu Salvador. E em primeiro lugar, os cristãos são abençoados por viverem na presença de Cristo na terra, pois ele prometeu que ia estar sempre com eles. Em Hebreus 13:5, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que vocês têm, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Deus prometeu que iria estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não temam, vivam na presença de Deus enquanto vocês estiverem aqui. Porque a Bíblia diz o seguinte em segundo lugar: os cristãos são mais abençoados por terem a promessa da volta de Cristo. Ele nos levará para onde Ele está. Jesus deixou uma promessa para todos aqueles que o aceitaram, que está lá no livro de João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus ele subiu para o Pai para nos preparar morada, mas ele prometeu que um dia ele iria voltar. E se você não for da geração da volta de Jesus, um dia você passará pela morte. Mas olha o que a Bíblia nos declara em terceiro lugar. Nós temos a garantia, após a nossa morte física, estaremos presentes com o Senhor. Em 2 Coríntios 5:8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Ou seja, um cristão, quando ele parte desta vida, uma morte física, não uma morte espiritual, porque Jesus disse, aquele que crê em mim nunca morrerá. Então a gente passará pela morte física sim, mas estaremos presentes com o Senhor. Então vale a pena, meu querido, você viver para Cristo, você se santificar a cada dia da sua vida, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Eu espero que essa palavra tenha fortalecido a sua fé, eu espero que essa palavra tenha fortalecido seu coração. Deixe joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe para alguém que precisa. Um beijo, amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!